Ok. Eu sou o Celestiano Freitas. Eu nasci na Covoada. E eu fui para o Brasil em 1966, com 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Nós fomos lá ao encontro do meu pai, que já estava lá, que tinha ido em 60, entendeu? 1960. Aí a gente fez a vida toda lá. Depois nós chegamos lá, eu, minha mãe, mais cinco, seis filhos, entendeu? Daí a gente fez a vida toda no Brasil, lá em Santos mesmo, em São Paulo. E estudamos e fizemos nossa vida lá toda. Meus irmãos depois cresceram um pouco mais, já eram mais velhos. O Casimiro e o Herculano, eles foram para a Holanda, né? Vieram aqui para a Holanda, né? E trabalharam em navios holandeses. Não, holandeses não. Trabalharam em navios suecos e dinamarqueses. E nós ficamos lá, todo o resto, eu fiquei estudando lá. E fui trabalhar numa empresa de telecomunicações. Entrei lá com 18 anos na empresa brasileira de telecomunicações e me aposentei lá. Vida toda, o único trabalho que eu tive. E depois a gente tinha o convívio todo lá com o povo os cabo-verdianos lá que meu pai levava nas casas dos, dos cabo-verdianos. A gente ficava acompanhando aquela vida de música, sei lá, aquelas danças, aquelas tradições cabo-verdianas. E a gente ia se adaptando lá todo no convívio da criançada toda, entendeu? Sim, aí ficamos lá no Brasil, eu fiquei muito tempo, tava a família toda, minha mãe, meus pais, a gente quase já não tinha mais parentes em Cabo Verde. Só tinha os primos, alguns tios, depois os próprios primos foram indo embora, vindo para a Holanda e outros lugares. E eu, na verdade, não é que eu perdi o interesse, mas porque eu sempre acompanhei o Cabo Verde, comecei a aprender a tocar algumas musiquinhas no violão, tal, tal. Então, o interesse um pouco para voltar para Cabo Verde. Meus irmãos trabalhavam aqui na Europa, mas eles tiravam férias e voltavam para o Brasil. Então, aquele interesse em voltar para o Cabo Verde foi um pouco menor. Depois de muitos anos, aí o Zé Augusto ficava sempre perguntando, falando, quando é que vai o Cabo Verde? Quando é que vai a Cabo Verde? Aí um dia resolvi, entendeu? Tá bom, vai. Depois de 47 anos, consegui e resolvi voltar. Aí voltei para Povoada, fomos para São Nicolau, Praia, São Vicente, todas. Algumas ilhas lá em Cabo Verde. Mas eu demorei muito, muito, porque é aquilo que eu disse, a família toda estava lá. Basicamente, os irmãos estavam lá, os pais estavam lá. Então demorou para criar esse interesse em retornar. Mas quando eu voltei, fiquei com uma emoção muito grande lá. Quando eu fui a Povoado, vi a casa do meu pai, onde nós nascemos, deu um nó na garganta danada ali. Aí deu até vontade de chorar, e chorei, na verdade. Mas eu me arrependi. Eu acho que eu devia ter voltado bem antes. Mas de qualquer forma, foi muito, muito legal, foi muito bom. Assim, não, a diferença em relação ao Brasil com o Cabo Verde é muito grande mesmo. Eu senti muito, 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 muito. Até, bom, eu não sei se é muito grande, na verdade, porque tive muita diferença na língua, nas comidas, isso aí foi basicamente a mesma coisa. Agora, na escola, o nível escolar, eu achei muito, muito, muito grande, muito diferente a relação a Cabo Verde. Cabo Verde é muito mais forte, muito melhor, entendeu? Bem mais elevado o nível escolar, porque eu ficava na escola lá, porque eu cheguei a fazer, estudar até o segundo ou terceiro grau, eu ia fazer o terceiro ano lá na Cabo Verde. Quando cheguei no Brasil, a escola era muito fraca, muito fraca. Eu basicamente ficava sentado, sentado escutando o professor dando aula, mas eu já sabia as matérias. Tirando as coisas do Brasil, como os rios, as capitais dos estados, que é um país enorme lá, aquelas coisas sim é que eu me interessava, mas o resto, matemática, português, eu já sabia. Então, esse choque eu ficava até assustado. Eu falava para meu pai, como é que eles não sabem nada, coisa que nós já aprendemos lá no segundo ano, e eles ainda não sabem. Tipo, por exemplo, tabuada, eles contavam no dedo.
Contava. Eu falava, meu pai, eu chego lá na escola, os meninos contam, faz tabuada contado no dedo. Onde já se viu contar no dedo? A gente tem que saber aquilo de cor, né? 8 vezes 4, 32. Eles ficavam ali, 1, 2, não sei o quê. Então, o nível era muito fraco. Isso aí eu achei que foi um choque bem grande. Mas depois, com o tempo, a gente foi entrando e acabou nivelando, mas mesmo sendo um pouco mais acima o nível, entendeu? Eu arranho um pouco o violão, porque quando a gente estava lá em Cabo Verde, tinha um nosso amigo chamado Tinim, que a gente. Ele sempre gostou de violão. O negócio dele era tocar violão, não queria saber de cuidar das vacas, lá das palhas, de comida, nada. E eu sempre ficava encostado nele lá, ó, Tininho, ensina aqui uma nota que não sei o quê. Aí ele me ensinou a primeira nota lá, que foi um Lá menor da vida no violão. Aí comecei a tocar. Aí fomos lá pro Brasil e tal. Aí uma vez chegou um primo nosso lá no navio, pegou e deu um violão pra nós, pra mim e pro Casimiro, meu irmão. Ele falou, leva esse violão pra vocês vão lá brincar lá em casa. Aí começamos a tocar as notas lá, meu pai sempre cantava lá no quarto, aí um dia eu comecei a mexer lá, tocar aqui, tocar lá. Eu falei, opa, pera aí, pai, essa música aí dá pra tocar aqui. Aí de ouvido eu comecei a tocar sozinho. Aí com isso eu comecei a evoluir um pouquinho, a tocar isso, tocar lá. Depois eu colocava os discos que meu pai recebia do pessoal que chegava lá nos navios, e eu colocava lá e ficava tocando sozinho. Eu ficava lá tentando tirar a música e tal, até achar. Então, e minha mãe sempre falava crioulo também lá, ficava cantando, não sei o quê. E hoje eu toco muita coisinha, mas em função disso, de sempre querer, de gostar e querer saber da música cabo-verdiana lá. Então eu não perdi o crioulo, não falo igual, mas como eu fui com 10 anos, já falava bem, né? Já falava bem o crioulo. E a gente mantendo em casa a língua lá que a minha mãe sempre quis falar crioulo, minha mãe quase nunca falava brasileiro, entendeu? Não, que eu falo crioulo, quem quiser que se vire para entender. E aí eu fui aprimorando, e hoje eu, o Zé, o pessoal lá, fazia as musiquinhas lá, a gente fazia nosso batuco lá, nosso barulho, e foi assim que a gente foi continuando tocando um pouquinho. Bom, agora falando sobre nossa viagem, rapaz, eu tinha sempre ideia, sempre, meu irmão, como ele trabalhou aqui no navio, eu sempre escutava ele falar muito de Holanda, Rotterdam, Amsterdã, não sei o quê. Eu tinha muita vontade, na verdade, de conhecer a Holanda. Eu já vim na Europa algumas outras vezes, Portugal, Itália e tal, mas a Holanda eu tinha uma vontade muito grande de vir. Aí resolvemos agora fazer essa viagem, e aí, puxa vida, eu fiquei mais emocionante, mais emocionado e mais, não sei, mais satisfeito quando eu vi toda essa malta que foi programada, as primas, os primos que eu tinha deixado em Cabo Verde, bem pequenininhos, bem pequenos, como a Zulmira, o Vasco, os meus primos. E aí o pessoal resolveu encontrar a gente nesse parque que fizemos um assado, um churrasco, como a gente fala lá no Brasil. E aquela música, aquele pessoal com a tocantina, o cara tocando Rebeca, eu comecei a me sentir quase chorando. Então, eu fiquei muito feliz e eu quero agradecer a todos vocês, Neizinho. Não dá para falar, não vou nem nomear porque eu vou acabar esquecendo, mas foi um encontro maravilhoso e eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter ido lá, todo aquele pessoal do Covado, que eu nunca imaginava que eu ia ver todos ainda, né? Então eu fiquei extremamente satisfeito e muito agradecido a todos vocês, viu, gente? Muito obrigado. Adorei essa viagem mesmo. Se Deus quiser, farei de novo. Tá bom? Camarada
Asun sabiang kata mabokan Arkam damong alamama tabi Oksam! Não pica! Não pica! Não pique! Comandante! Ah, brasileiro comandante! Ai! Pediu que eu subia.